Foucault, catedrático, bora discutir Foucault. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje nós vamos encerrar o nosso assunto sobre o contrato social. Lembrando que nas últimas aulas a gente falou sobre o Thomas Hobbes, o John Locke e hoje nós vamos falar sobre o Rousseau, tudo bem? E é interessante lembrar aí aquela ideia que eu dei para vocês de fazer um quadro comparativo entre eles. Então assistam as outras videoaulas, né, e façam aí esse quadro distinguindo as principais ideias de um e de outro, né, fazendo aquele contraponto entre o John Locke, o Thomas Hobbes e o Rousseau, porque é a maneira que eu acredito que seja mais fácil da gente estudar e perceber as diferenças entre eles, tudo bem? O Rousseau, meninos e meninas, compartilha daquela mesma ideia do contrato, né, da ideia do homem no estado de natureza e depois passando para o estado civil, depois de todo um processo aí que nós vamos ver como que funciona. É interessante a gente perceber aqui que dos três, Hobbes, Locke, né, o Rousseau é o que tem uma visão mais idealista a respeito do homem no estado de natureza. E quando a gente fala em oposição mesmo, o Rousseau, ele tem ideias bem opostas em relação ao Hobbes. Então, normalmente a gente vê questões assim colocando um em contraposição ao outro, tudo bem? Então, primeiro ponto, como sempre, é a gente falar um pouquinho do homem no estado de natureza. A gente viu que para o Hobbes, no estado de natureza, o homem é mau, a ideia de que o homem é o lobo do homem. Nós vimos que para o John Locke, na verdade, o homem ele não é bom nem mal, né? Ele vive para fazer os seus direitos valerem no estado de natureza. Já o Rousseau, ele trabalha com a ideia de que no estado de natureza, o homem é o que ele chama de bom selvagem. O que significa isso? Significa que, para ele, no estado de natureza, o homem ele é guiado apenas pelo seu instinto de autopreservação. Ou seja, vivendo sob aquelas condições, o homem tem como principal intuito garantir a sua sobrevivência. Tá? Só que, além da ideia da autopreservação, o Rousseau vai dizer que o homem ele cultiva também dois sentimentos aí que são comuns no estado de natureza. O primeiro deles é o sentimento de piedade. Esse sentimento ele é interessante porque normalmente a gente viu que o homem ele é conduzido inicialmente lá, por exemplo, com Hobbes, no contato com o outro, ao estado de guerra. O homem tentando se sobrepor ao outro. O Rousseau acredita que no estado de natureza, quando os homens se encontram, eles não caminham necessariamente para o estado de guerra constante, mas o que prevalece é esse sentimento de piedade, né? A ideia de que o homem ele vai dividir igualmente o que ele tem com o outro, entre outras coisas, tudo bem? E o outro sentimento que é interessante, que é o sentimento de perfectibilidade. O que isso significa? Significa que o homem, ele tende a querer fazer a coisa sempre da melhor maneira possível. Então, se ele quer plantar, se ele quer colher, ele procura fazer isso da maneira melhor possível. E é esse sentimento de querer fazer sempre melhor que vai levar com que os homens abandonem o seu isolamento e passem a viver em pequenas comunidades. Por quê? Porque ele entende que a vida em conjunto ela é muito mais fácil, porque para uma pessoa só é difícil plantar, colher e cozinhar, mas numa vida comum, onde vários indivíduos formam uma pequena sociedade, essas tarefas elas podem ser divididas. Então as pessoas que plantam melhor vão se dedicar a plantar, as pessoas que colhem vão se dedicar a colher e as pessoas que cozinham vão se dedicar a fazer essa atividade. A tudo isso movido, então, por esse sentimento de perfectibilidade. E lembrando que é esse sentimento de perfectibilidade que faz com que o homem abandone o seu isolamento e passe a viver em pequenas comunidades.
Então, reparem também que para ele o estado de natureza não é um estado pré-social, né? Não é um estado onde não exista o contato entre os homens ou esse contato seja raro. Só que o que vai acontecer? A partir do momento em que o homem opta por viver em comunidade, o que acaba aparecendo são as diferenças entre as pessoas. Que diferenças? Inicialmente, diferenças no caráter físico, né? Por exemplo, você tem indivíduos que são mais fortes que outros, ou indivíduos que são mais ágeis que outros. Indivíduos que são mais fortes que outros vão conseguir plantar melhor ou plantar mais, né? Indivíduos que são mais fortes também vão conseguir caçar melhor. E aí, o que vai acontecer? Essas diferenças, elas vão se acentuando cada vez mais. E aí, as pessoas que são mais fortes ou que são mais ágeis começam a querer ter mais do que as outras. Se eu sou mais forte e eu consigo caçar muito mais do que o outro indivíduo, então eu tenho direito a uma parcela maior da produção ou da caça. Se eu sou mais forte, consigo construir uma casa maior, eu tenho direito a uma propriedade maior. E é aí que entra um ponto fundamental no pensamento do Rousseau, que é a questão da propriedade privada. Ao contrário do John Locke, né, que via a propriedade privada como sendo algo positivo, um direito divino, algo inalienável, o Rousseau via na propriedade privada a fonte de todos os males da humanidade. Ele vai dizer que maldita a hora em que alguém cercou um pedaço de terra, disse que aquilo é seu e as outras pessoas aceitaram, né? Porque inicialmente havia muito. Tá? Só que aquela pessoa que se destaca fisicamente, ela vai querer sempre ter mais. Então ela vai querer mais terra, sempre mais, sempre mais. Então a gente tem uma oposição clara entre, né, as pessoas que têm mais e as pessoas que têm menos. E aí, para evitar que as pessoas que tenham mais tenham sempre mais e as pessoas que tenham menos, né, tenham sempre menos, é necessário criar leis que, de certa maneira, regularizem essa ideia, tá bom? Só lembrando que, assim, a partir do momento em que a propriedade privada é instaurada, o homem ele vai ser conduzido também àquele estado de guerra constante. Por quê? Porque as pessoas elas vão entrar em luta em função da propriedade privada. Tá? Só que aí, para sair desse estado de guerra e de conflito constante em função da propriedade privada, o homem vai ter que fazer um contrato. Só que o Rousseau vai dizer que esse contrato inicial, ele não é um contrato positivo, mas ele, na verdade, é um contrato firmado por aquelas pessoas que têm mais para garantir que elas tenham sempre mais e que quem tem menos se contente com o que tem. Então, esse contrato inicial, na verdade, ele é uma tentativa de enganar as pessoas mais pobres. Tudo bem? Além disso, pessoal, uma questão que sempre levanta é o seguinte. Grazi, se lá no estado de natureza o homem, ele tinha esse sentimento de piedade, de perfectibilidade, tudo era tão bom, aquela ideia do bom selvagem, por que a gente não pode retornar ao estado de natureza? O Rousseau vai dizer que o passo que o homem dá rumo à sociedade civil, ele não pode ser desfeito. Então, a partir do momento em que o homem passa a viver em comunidade, ele não pode mais abandonar, né, a vida em comunidade e passar a voltar ao seu estado de natureza, ao estado civil. Então, ele é permanente, tudo bem? E aí que entra também uma questão que é importante, que é a visão que o Rousseau tem da sociedade civil. A gente viu que para o Hobbes o estado de natureza é ruim, é aquela ideia de que o homem é o lobo do homem. Já o Rousseau pensa de maneira diferente. É aquela frase famosa dele, né, que é a ideia de que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, para o Rousseau foi a partir do momento em que os homens passaram a viver juntos e que se instaurou a ideia de propriedade privada,
é que o homem foi corrompido pelo sentimento de ganância. Quer dizer, eu quero ter sempre mais, e aí eu faço um contrato que é totalmente desigual para garantir que uns tenham mais do que os outros. E que o direito de uns, né, que o direito de algumas pessoas valham mais que o direito de outras pessoas. E para tentar corrigir esse contrato, o Rousseau propõe que os homens optem pela vontade geral. Ou seja, é essa vontade geral que deve guiar o rei, ou quem vai governar, quem vai ser o nome mais importante aí do Estado, na hora de determinar as leis. O que é essa vontade geral? A vontade geral, ela é um pacto entre os iguais na busca por justiça e igualdade. Ou seja, o contrato ele passa a valer, existe um Estado, mas a função do Estado é garantir que o contrato seja justo, que o contrato ele garanta direitos iguais para todos os indivíduos e que favoreça aqueles que têm menos, né? Que garanta que aqueles que têm menos também sejam mais favorecidos, porque eles já têm menos. E é interessante então a gente perceber que enquanto o Hobbes defende o absolutismo, o John Locke defende o liberalismo, o Rousseau é considerado um dos pais do socialismo, em função dessa visão de que o Estado deve garantir uma justiça e uma igualdade entre os homens e que a ideia é buscar, então, um contrato o mais justo possível. É um contrato onde os homens, eles consigam aí ter as suas necessidades satisfeitas, garantido que quem tem mais não tire de quem tem menos e quem tem menos tenha mais acesso a direitos justamente em função de ter menos. Tudo bem? Meninos, então a gente falou aí um pouco sobre a ideia geral de contrato, falamos sobre os 3 contratualistas mais importantes, né? O Thomas Hobbes, o John Locke, e encerramos agora com o Rousseau. Sobre essa temática, a gente não tem filmes em abundância, senão. Você não tem uma quantidade muito grande de filmes que falam sobre isso. Mas quem tiver um interesse aí maior por tentar entender de que maneira o homem se comportaria no estado de natureza, vocês podem assistir um que eu acho que é muito interessante, que é sobre essa temática, que é o Na Natureza Selvagem. Tá? Então eu acho que é uma dica que muitas vezes a gente vê em livro e eu acho que é interessante. Tudo bem? Meninos, então é isso. Nós encerramos aí a ideia do contratualismo. E é interessante também falar que existem contratualistas contemporâneos. Entre eles, um que é muito conhecido, que se chama John Rawls. O John Rawls que vai falar do véu da ignorância, que é um cara que é muito trabalhado no direito, que a sua teoria ela é usada como base para fundamentar, por exemplo, a política de cotas. O John Rawls tem um conceito que ele é genial, que é o conceito de equidade. Muitas vezes a gente busca a ideia de igualdade, dar de maneira igual para todos os indivíduos. Só que o John Rawls vai falar que a própria igualdade é desigual, porque garantir que todos os indivíduos tenham a mesma coisa não significa que eles estejam na mesma condição. Então é preciso garantir equidade, é preciso dar aos indivíduos que têm menos, mais para que esses indivíduos de fato estejam em pé de igualdade com os outros. Então quem tiver interesse, procura alguma coisa, algum artigo, algum comentário que eu acho que vale a pena ler, tá? Por ele ser um contemporâneo, por ele ser um cara muito trabalhado no direito. E esse conceito de equidade hoje ele é muito usado para fundamentar não só a política de cotas, mas grande parte das políticas sociais do nosso governo e de outros governos, com a intenção justamente de garantir mais a quem tem menos. Tudo bem? Então é isso, pessoal, e espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas e bons estudos, ok?